Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. O seu apoio aqui significa muito, viu? O seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Conto mesmo com você. Bom, esse vídeo está na sequência do vídeo de ontem à noite. Eu avisei a vocês no vídeo de ontem à noite, bem tardinho, que eu ia fazer mais alguns comentários sobre a abertura dos Jogos Olímpicos, fazer mais alguns outros apontamentos, né? Dividir em dois para não ficar um vídeo muito longo, vocês conseguirem processar as informações, pesquisar, comentar aqui e fazer alguns acréscimos. Então, diante dos comentários e também de outras observações que fiz aqui pesquisando, eu encontrei mais alguns outros elementos que creio que vale a pena trazer para vocês aqui. Então, vamos lá. Nós estamos falando de uma cerimônia woke, não estamos falando de uma abertura de Jogos Olímpicos tradicionais. Obviamente que em muitos momentos, em vários outros momentos, o foco foi no esporte. Só que em outros, o foco foi no wokeismo, em um culto maligno. A cultura woke é um culto do mal. É um culto antissistêmico. É algo produzido para desconstruir a sociedade por dentro. E principalmente cooptar jovens e adolescentes nesse culto radicalíssimo, tá? Então, ele começou pela vigilância para combater a exclusão, para combater o racismo, para combater a discriminação, etc. Então, os vigilantes das redes sociais criaram essa grande arma global de cancelamento para perseguir todos os opositores de suas ideias. Então, tem que ser inclusão, mas não pode ser inclusão do cristão. Tem que ser plural, mas não podem ser ideias, nesse pluralismo de ideias, não podem ser ideias que vão contra o culto do wokeismo. Então é tudo aquilo que romantiza o mal, tudo aquilo que glamoriza a figura do diabo, porque isso é antissistêmico. Estou falando de sistêmico, é judaico-cristão. Vejam aqui, o que está evidente para mim, mais um ponto. O wokeismo, ele está sendo cultuado em vários lugares do mundo, inclusive os globalistas trabalham isso muito bem, porque o wokeismo ele é distópico, ele rompe com o sistema. Logo, se rompe com o sistema, se está aberto para um outro sistema, para uma outra ideia, para um outro conjunto de crenças, valores e regras. Mas uma observação que eu faço logo de cara para vocês. Estou com o notebook aqui, porque estou olhando para baixo, tá, pessoal? O notebook, estou olhando aqui para baixo, uma matéria do dia 12 de julho de 2024, trouxe a seguinte manchete, um caderno de surf. Diz assim: tema religioso leva Chumbinho a refazer pinturas de suas pranchas para as Olimpíadas. Estou colocando para vocês a imagem, inclusive, enquanto vocês estão me ouvindo. O surfista brasileiro, que é o João Chianca, acho que é assim o nome dele, conhecido como Chumbinho, foi obrigado a mudar a pintura de suas pranchas. Ele leva na base de suas pranchas o símbolo do Rio de Janeiro, um cartão postal do Brasil, conhecido em muitos lugares, uma das maravilhas do mundo, o Cristo Redentor, que é um símbolo do Brasil, é um símbolo do Rio de Janeiro, da cultura carioca, e é um símbolo da fé cristã. É um símbolo de um Brasil religioso. Mas, neste caso, ele leva o símbolo do seu estado, que é o Rio de Janeiro. E ele pinta ali nas suas pranchas, como vocês podem ver, o Cristo Redentor, que a priori, para o surfista, não é um símbolo religioso, mas o símbolo da sua cidade, do seu estado, da sua cultura carioca, o símbolo do Brasil, e ele leva para várias competições do mundo. Mas o Comitê Olímpico proibiu ele utilizar a imagem do Cristo.
alegando ser uma imagem de cunho religioso. Mas, ao mesmo tempo que o Comitê Olímpico proíbe o chumbinho, surfista brasileiro, de colocar em decalque ou pintura o símbolo do Cristo Redentor, que é uma das representações do Brasil, todo mundo vê Cristo Redentor falar Brasil, mesmo não sabendo nada do Brasil. Alegando o símbolo religioso, eles colocaram ali na abertura símbolos religiosos, símbolos satânicos. Eles colocaram ali referência ao mal, eles colocaram referência a portais, eles colocaram referência a divindades da cultura, da mitologia grega ou da cultura romana, antiga cultura romana, a Europa é embebida nisso, né? Então eles trouxeram a temática religiosa, seja do próprio wokismo, que para mim é uma religião, né, se tornou uma religião, ou da própria cultura Dionísio e Baco. Então o curioso é que proibiram o surfista brasileiro de levar a imagem do seu país, da cultura de seu país, para o mundo, né, nas Olimpíadas. O critério ali, ser respeitoso com todas as religiões, etc. Mas fizeram um grande culto demoníaco ali. Essa é uma observação introdutória. A segunda, outra observação que eu faço, o bezerro de ouro. Eu identifiquei que durante uma cerimônia, uma apresentação musical, vi um coral atrás, e eles colocaram uma cabeça de touro de ouro, uma cabeça de touro dourada. Automaticamente nos faz entender que se tratava não só de ressuscitar, de trazer a memória do símbolo aguerrido de força, crescimento e virilidade do continente europeu, do velho continente, mas também de remeter à cultura religiosa, aos cultos antigos na própria Europa, no Oriente Médio. E você vai lembrar de Êxodo 32, o povo saindo do Egito, Moisés no monte, Moisés demorou demais, então o povo fez um bezerro de ouro para lembrar das divindades do Egito que eles adoravam, inclusive Apis. Vocês vão lembrar de Baal, que é um deus híbrido, que é meio homem, meio touro, cabeça de touro, corpo de homem, etc. Então, ali, durante a apresentação dos Jogos Olímpicos, para mim, realmente foi um culto religioso, uma cerimônia religiosa, a invocação do mal, demonstrando, né, o mundo seguirá isso agora, o mundo vai seguir isso. Eles colocaram ali, durante uma apresentação lá atrás, uma cabeça bem grande de um touro, e essa cabeça dourada. Ouro é símbolo da divindade, é símbolo do divino revelado. Exemplo, a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, que era uma madeira que era considerada muito resistência, portanto incorruptível, revestida de ouro, por dentro e por fora, símbolo do divino que reveste a natureza. A Arca da Aliança era uma representação, era a sombra do Cristo que viria, vindo em carne, né, nascendo de mulher, nascimento virginal, mas revestido do divino, certo? Que venceria a morte. A sua carne sofreria a morte, mas o Pai o ressuscitaria. Então o divino o ressuscitaria, dando o nome sobre todo o nome, e o nome de Cristo sendo glorificado, porque ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Então o divino é representado pelo ouro. Eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, vocês veem a Bíblia falando sobre isso. Então essa cabeça de touro grande, né, revestida de ouro, tem uma conotação do divino que eles estão invocando, que eles estão adorando. Faz uma conexão direta com o bezerro de ouro. Nos lembra tanto de Baal, nos lembra de Apis. Inclusive, há um tempo atrás, eles rodaram, né, a Europa, vários países da Europa, os Estados Unidos, várias capitais do mundo, com os arcos de Palmira, lá do templo, lá na Síria. Eles reconstruíram aquele arco, que é chamado de Arco de Baal, aquele arco bem grande de Baal, e as pessoas, em Londres, em Paris, eles fizeram uma cerimônia, e ali aquele novo culto a Baal. Engraçado que os jovens na Europa, nos Estados Unidos, na Europa principalmente na cultura nórdica, voltaram a adorar os deuses da antiguidade, os deuses do paganismo, né? Então o bezerro de ouro saltou muito aos meus olhos, eu queria comentar isso aqui para você, é mais uma confirmação que é realmente um culto de muito conteúdo profano, mas também de caráter religioso, assim, de adoração do mal mesmo. Falando em Baal, que é o deus antigo, imoral, perverso, que exigia sacrifício dos pequenos, eu preciso fazer essa conexão com vocês, já entra no ponto 3. É o seguinte, em alguns momentos a gente conseguiu ver, eu consegui ver, uns portais e crianças em túneis, pequenos em túneis, e alguns portais. É um outro detalhe para vocês. Porém,
Mais interessante, ou mais bizarro, na verdade, essa é a expressão correta, é que durante aquela apresentação em que o artista, né, liberal, que colocou ali aquele deboche, aquela profanação com a pintura A Última Ceia, representando a Última Ceia de Cristo, eles colocaram, além da performance de um artista, que eu vou falar sobre ele, mas eles colocaram ali um homem, né, que se diz mulher, uma mulher que se diz homem, aquela cultura do arco-íris toda, barbudão, desfilando, e depois eles colocaram toda aquela galera do arco-íris e os pequenos dançando junto. Eu não vou colocar os vídeos para vocês, para eu não ter que depois excluir o vídeo. Então, em alguns momentos, eles fizeram essa representação da cultura do arco-íris, sabe? Com os pequenos, porque o foco é esse, é trazer os pequenos para esse culto. É influenciar a próxima geração como eles sempre fizeram. Né? Graças a Deus pelas redes sociais, e muitos irmãos cristãos conservadores estão despertando para poder combater toda essa doutrina maligna. Então, a intenção é justamente provocar, tocar na próxima geração, e por isso que eles fazem com muita frequência. Colocar os pequenos nos shows, né, nas apresentações, levar essa cultura do arco-íris até a escola para doutrinar a próxima geração, criando os seus exércitos. Se eles doutrinarem as crianças, eles não precisam mais remendar os homens. Essa é a ideologia deles. Agora, sobre a cultura de Baco, né, a cultura de Baco, que no caso aí é da cultura romana, né, o deus do vinho, deus ambíguo, que ao mesmo tempo ele te dá felicidade, mas ele te enfeitiça com o seu vinho, e as nações se embebedaram do vinho da imoralidade. Ali, aquele artista, que é o Philippe Caterini, tá tudo pintado de azul, seminu ali, dançando, cantando, naquele banquete. Aquele é um culto a Baco, fazendo a menção da cultura antiga na Europa, da idolatria na Europa, da divindade na Europa, que era Baco, o deus da imoralidade, do vinho, também da fertilidade, da orgia. Mas na cultura grega, ele é Dionísio. Dentro da cultura grega, ele é o deus da fertilidade, é o deus da virilidade, é o deus que te encanta com a alegria e o prazer do vinho, mas também te condena. Dionísio. Então, aquela representação ali, de novo, era um símbolo de uma divindade. Né? Então, rompe-se com a Europa cristã e leva a juventude, leva a Europa e as nações a um pluralismo de deuses da antiguidade, que são demônios, que se travestiram de divindade no decorrer da história e da geografia com outros nomes. Bom, então, o que nós estamos vendo aqui é mais uma prova. Depois eu volto com mais vídeos, para isso aqui não ficar muito longo, se for necessário, fazendo alguns apontamentos para vocês sobre o culto que foi estabelecido ali, como eles, num evento em que o mundo inteiro está assistindo, eles precisam dessa plataforma. Enquanto o mundo está assistindo, nós vamos mostrar qual é a nova cultura, qual é a nova visão, como que é a Europa, né, o centro do mundo foi historicamente, né, o centro do mundo, a capital cultural mundial, política do mundo, né? Como a Europa influenciou o mundo com as navegações, como a Europa quer influenciar o mundo com o que virá a partir dela. E aí lembre-se do vídeo de ontem, eles colocando ali o cavaleiro pálido, eles colocando ali o cavaleiro branco, eles colocando ali o que vem sobre as águas, né, a besta que emerge das águas, ou o que está sobre a terra montado em um cavalo, levando o símbolo da paz, oferecendo a paz para o mundo. Aqueles que seguirem o seu governo receberão a paz, e os que não seguirem serão decapitados, como vocês viram a representação. Né? Você viram a representação lá da cabeça falante, por aí vai. Bom, está mais do que confirmado que foi um culto bizarro, estranhíssimo, e eu fiz mais alguns apontamentos aqui para vocês. E aí, o que mais vocês viram? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço. Tchau, tchau.